Sejam todos bem-vindos. Muito bom estar aqui nessa manhã. Ainda bem que não está tão calor, né? Deu uma chuvinha, né? Lá para o nosso lado a chuva foi bem torrencial. A calha não deu conta, vazou para dentro da água, choveu dentro de casa. Mas é bom que chova. A represa está muito baixa, né? Muito bom. No culto de Natal, a gente falou sobre que Jesus transforma nossas vidas, amém? Não sei se todos lembram disso, né? Mas Jesus pode nos ajudar a continuar a transformar o mundo por meio de Jesus e do Espírito Santo, amém? Então não é só nossas vidas que são transformadas. A vida das pessoas à nossa volta pode ser transformada, amém? Mas o que acontece? Às vezes, a gente fica em dúvida se o que Deus está falando para a gente é realmente a melhor coisa. Muitas vezes Deus fala assim, olha, Marcos, você tem que ir por aqui. Você olha assim e fala assim, puxa vida, não parece tão bom assim, né? Então, a gente vai ver as primeiras perguntas que aparecem em Gênesis, na Bíblia, lá. Então, a gente vai passar lá pela história da serpente com a Eva, depois Deus perguntando para o ser humano onde que ele estava, e depois Deus perguntando para o Caim onde é que está o irmão dele. E a gente vai analisar, a partir dessas perguntas, algumas outras perguntas que nós podemos fazer para cada um de nós e para a nossa igreja de uma maneira mais geral, tá bom? Então, eu não vou abrir porque as passagens são longas, mas se você tiver alguma dúvida com essas histórias, depois pode procurar os diáconos ou os pastores, as pastoras, tá bom? A gente está à disposição aqui para poder esclarecer para vocês. Então, Deus criou a terra, as criaturas, e ele viu que era tudo bom. Isso aí você pode ver no capítulo 1 de Gênesis. E o mundo criado, ele colocou o ser humano no jardim do Éden para desfrutar da natureza. Então a natureza estava para ser desfrutada pelo ser humano, né? E as necessidades que o ser humano tinha estavam todas supridas. O ser humano era mais simples, não tinha tantas preocupações, nem com o que vestir, nem com o que comer, nem onde morar, né? E a necessidade de companhia foi suprida por meio da criação da mulher. Tanto é que eles formaram um casal, se tornaram uma só carne e tiveram filhos. Mas antes disso, muitas vezes a gente se pergunta, né, se Deus diz que algo é errado, às vezes a gente olha assim e fala, puxa vida, mas será que é errado mesmo? Se Deus fala assim, isso aí vai fazer mal para você, a gente às vezes pensa, né, pô, será que isso vai fazer mal para mim mesmo? Por que será? Todo mundo faz. Por que Deus está falando que é ruim? E foi isso que aconteceu, na verdade, né? Então, apesar da provisão abundante que Deus deixou para o ser humano, o ser humano parece que não era suficiente aquilo que Deus estava disponibilizando para o ser humano, né? E qual o resultado? O resultado foi a entrada do pecado, tanto na vida do ser humano quanto na natureza. A gente chama isso de queda. Então, a tentação começou com dúvidas sobre Deus. A gente tem lá em Gênesis 3:1, a primeira pergunta na Bíblia.
Quem faz a primeira pergunta na Bíblia? A serpente. A serpente pergunta assim: é verdade que Deus disse que não deviam comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Então ele começa aumentando, né? E atrás dessa pergunta, tem a mentira de que Deus está retendo alguma coisa boa da gente. Puxa vida, eu gostaria muito de fazer uma determinada coisa que Deus fala que não é tão boa assim, que é errado. Mas parece tão bom. Então, o ser humano, ele ouviu a serpente. Aí, começou a dar alguns problemas aí, né? Porque o que acontece? Nós fomos criados para ouvir Deus falando. Não a serpente, o adversário, o inimigo. E muitas vezes a gente dá ouvidos diferentes do que para Deus. E aí as minhocas crescem na nossa cabeça, dentro da cabeça, né? E então a serpente induz a Eva a achar que não haverá consequências para o pecado dela. Certamente vocês não morrerão. Versículo 4. Certamente você não morrerá. Isso não vai te fazer mal, Marcos. Pode experimentar. Todo mundo faz. Não é assim que as coisas vêm? Ninguém está te olhando. Ninguém vai saber. E por trás dessa pergunta que a serpente faz, a serpente está tentando induzir o ser humano a achar que Deus está retendo uma coisa boa, que Ele não quer a verdadeira felicidade do ser humano, né? No versículo 5, a serpente fala assim: Deus sabe muito bem que no instante que comerem dessa fruta, seus olhos serão abertos e vocês, como Deus, serão capazes de distinguir o bem e o mal. E aí, o ser humano acha que tem o discernimento de saber as coisas que são certas e as coisas que são erradas. A gente acha que sabe ir para o caminho que é certo e decidir sempre o que é melhor para a gente. Mas é uma ilusão isso. Porque quem é que pode falar o que é bom? Lá em Isaías 55, né? O profeta ele fala, né? Que os meus caminhos não são os seus caminhos. Né? Os caminhos que Deus tem e os pensamentos de Deus não são os mesmos pensamentos que os nossos. Então a gente tem a ilusão de conseguir distinguir o que é certo e o que é errado. Então a gente tem que ouvir Deus falando com a gente, certo? Então a tentação aparece, então Adão e Eva eles pecam, e como acontece muitas vezes, eles ficaram com vergonha. Eles tentaram encobrir o pecado. Eles, no versículo 7, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então a amizade do ser humano com Deus, ela foi quebrada. E o que acontece? Quando ouviram Deus chegando, o que eles fizeram? Ei, Deus! Como eles faziam no final de tarde, Deus vinha. E aí, Senhor? Não, o que eles fizeram? Se esconderam. Aí Deus pergunta, né? Então a segunda pergunta que a gente tem na Bíblia. Deus vai procurar o ser humano, os seres humanos, e faz a pergunta: onde você está? Então, quando nós nos afastamos de Deus, Ele vem à nossa procura. Não é legal?
do jeito que nós estamos. Como eu estiver vestido, do cheiro que eu estiver cheirando. Não é assim? Às vezes a gente se esconde de Deus. A gente acha que estou com vergonha, estou sujo, estou fedido, espiritualmente falando, né? Eu não tenho direito de estar diante do meu Deus, do meu Criador. Não é assim. Você pode vir, porque Ele está de braços abertos. Ele está te procurando. Amém? Então, o resultado do pecado, da queda, é a quebra do nosso relacionamento com Deus. A gente acha que ficou longe de Deus. E, na verdade, de uma certa forma, ficamos mesmo. Mas Deus, Ele está nos chamando. Onde você está? E aí você olha o ser humano, né? Ele fala assim, você comeu o fruto, Adão? Eu comi, a culpa é essa mulher que o Senhor me deu. Ele não fala que a culpa é dele. A culpa é da mulher que o Senhor me deu. E aí a mulher fala, não, a culpa é da serpente, por causa da serpente. Ninguém assume. Então, por isso que o Espírito Santo é que tem que convencer o ser humano do pecado. Ninguém vai falar assim, né? Eu realmente sou pecador. Então, a maneira mais esdrúxula de você evangelizar alguém é chegar e falar assim, você é pecador. Qual que é a reação da outra pessoa? Eu não. Não é assim? Então, muitas vezes, a primeira passagem que a pessoa vem e fala assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus aqui. Então, você é pecador. É a abordagem meio... o confronto é meio pesado, né, para fazer. Porque as pessoas não reconhecem, muitas vezes, que erraram. Né? Então, olha só, o Adão acusando a Eva falando que foi a serpente, e aí as pessoas começaram a não se entender mais. Até hoje, assim. Dentro da família, né, que é a comunidade implantada por Deus antes da queda do ser humano. Certo? Muito importante. E é assim, é tão difícil, né? Duas pessoas que pensam diferente, têm formações diferentes, conviverem juntos e formar uma família. Né? Muito difícil mesmo. Mas, por meio da cruz e da ressurreição de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos dominar o pecado. Senão, o que acontece? É o contrário. É o pecado que nos domina e a gente fica escravo do pecado. Então vamos pensar já nos primeiros seres humanos que nasceram depois da queda. Como que eles chamam? Caim, que é o mais velho, e Abel, né? Isso aí. Aí eles fizeram um sacrifício e foram oferecer para Deus. Deus se agradou de um e não se agradou de outro. E o irmão mais velho ficou com raiva do irmão mais novo. E ele ficou com tanta raiva que ele matou o irmão dele. Olha só, primeiro fratricídio. E aí a gente vê a terceira pergunta que a gente vê na Bíblia. Deus pergunta para o Caim, onde está o seu irmão Abel? E o que o Caim responde? É a primeira pergunta que o ser humano faz agora. A primeira pergunta que o ser humano faz para Deus é a seguinte, ó. Será que eu sou responsável pelo meu irmão? Versículo 9b, do capítulo 4. Será que eu sou responsável pelo meu irmão? Não tenho nada a ver com ele. Não estou nem aí com a vida dele. Será que nós somos responsáveis pelos nossos irmãos? É a pergunta que fica aqui para a igreja,
para cada pessoa. Porque Jesus fala, né? Amai o próximo, amai o seu irmão, como você ama você mesmo. Então, o que o Caim estava querendo evitar com essa pergunta? Eu não sou responsável pelo meu irmão. Ele quer evitar a responsabilidade de encarar o que ele fez, enfim, queria fugir do que ele deveria fazer de forma correta. Então, ele estava dizendo, eu realmente tenho responsabilidade por alguém além de mim mesmo? É isso que ele está falando aqui. E a gente muitas vezes, puxa, nós temos responsabilidade por alguém além de nós mesmos? Não é problema meu. Estou nem aí. Não é assim que muitas vezes a gente ouve as pessoas falando? A resposta bíblica é que nós temos responsabilidades pelos outros, pelas outras pessoas. Não podemos nos isentar da responsabilidade pelo que está acontecendo ao nosso redor, em nossa cidade, em nossa nação e no mundo. Ou seja, não é só no nosso mundinho, não é só em Jerusalém, não é só o que acontece na minha casa, com os meus parentes, com as pessoas que eu gosto. Então, o autor ele fala assim, nós temos responsabilidade para com nossos semelhantes, mas ele fala assim, é nosso privilégio trazer bênçãos e alegrias para nossos amigos, familiares e todos aqueles ao nosso redor, e fazer a diferença na vida do maior número de pessoas possível. Mesmo aquela pessoa que muitas vezes você não conhece. Por isso que, mensalmente, a gente investe em missões. A igreja mensalmente investe em missões. Não é assim? Ok. Vimos as perguntas. E o que a gente faz com as perguntas? Precisamos colocar em prática, não é? Como a gente põe em prática? Então, lá na frente, em Gênesis 9, a gente tem o exemplo da Torre de Babel. Então, o povo daquela época lá, já várias gerações depois, né, de Adão e Eva, de Abel e Caim, falaram assim, vamos construir uma cidade com uma torre que vai chegar aos céus, para que possamos fazer um nome para nós mesmos. Soberba, né? Então, esse ato de orgulho levou à desunião, simbolizada pela confusão das línguas. Então, o autor ele fala assim, ele cita aqui, versículo 9, do capítulo 9. Ali o Senhor confundiu a língua das pessoas e espalhou-as por toda a terra. E a gente tem o contrário no Novo Testamento. Então, na Torre de Babel, as pessoas se confundiram e se espalharam. No Pentecostes, lá em Atos, aconteceu o contrário. Atos 2:8. E todos nós ouvimos estes homens falando em nossas próprias línguas, a respeito das maravilhas de Deus. Então, o Espírito Santo, ele vem para juntar o que o próprio ser humano espalhou. A confusão que foi feita. O Espírito Santo veio para tirar essa confusão. Então, o dom de línguas simboliza o fato de que o Espírito Santo inverte a desunião de Babel e une os povos e línguas. Lá em Apocalipse não fala? Como que é? Toda língua? Não, como que é? Como que é o versículo? Todo povo, tribo, língua, todo povo, tribo, língua e nação. Isso, todo povo, tribo, língua e nação, né? Digno ao Cordeiro, né? Que foi morto de receber o poder, a riqueza, isso. Minha memória está ruim, viu? Caramba. Misericórdia, Senhor. Então, não seja o cara que vai gerar conflito. Procure
fazer paz. Sexta-feira, antes de ontem, foi a formatura da minha filha, né? Ela fez a colação de grau. E a diretora dela, ela enfatizou muito as pessoas caminharem por um caminho de paz. O mundo está tão conturbado hoje. Eu estava conversando com um colega e falei assim, a minha geração, geração X, ela foi uma geração que fez a virada da chave do mundo analógico para o mundo digital. E a gente teve 30 anos de razoável paz, porque antes de 89 tinha a Guerra Fria. E antes da Guerra Fria teve a Segunda Guerra Mundial. Acho que aqui não tem ninguém, né, nascido antes da Segunda Guerra Mundial. E o que acontece? Até 30 anos depois, até a invasão da Ucrânia, a gente viveu uma relativa, sempre teve guerra, tal, mas as grandes potências, elas ficavam assim, né, se controlando, tal. Então, esses 30 anos, eu entrei na década de 90 com 23 anos. Passaram 30 anos, até começo de 2020, né? 30 anos, então, 53 anos. Aí veio a pandemia e aí as coisas viraram de cabeça para baixo, de novo. Então, a nossa geração é uma geração privilegiada. A gente teve, primeiro que a geração anterior, da geração silenciosa, os baby boomers, por causa da Segunda Guerra Mundial, eles tiveram muitas oportunidades de fazer patrimônio. Mais oportunidades do que a nossa geração teve e mais oportunidades do que a próxima geração vai ter. De fazer patrimônio, de trabalhar e conseguir comprar coisas, imóvel, terreno, e assim por diante. Então, a nossa geração, ela teve um ponto de partida bom, vivemos um período na nossa juventude, até o começo da nossa velhice, em época de relativa paz. E o que a gente fez com a nossa vida? Amém? Então, bem-aventurados os pacificadores, não é, Will? Lá nas bem-aventuras, Mateus 5, 9. E Jesus, o Filho de Deus, veio para fazer a paz por você na cruz. Foi por meio do seu Filho, Colossenses 1, 20. Colossenses 1, 20. Foi por meio do seu Filho que Deus reconciliou consigo todas as coisas. Não é só o ser humano, todas as coisas, no céu e na terra, pois a morte de Cristo na cruz trouxe para todos a paz com Deus por meio do seu sangue. Aleluia. Então aqui a gente fecha lá o começo. Então, da maneira que Jesus nos ensina, felizes aqueles dos pacificadores. Então, em Mateus 5, nós somos chamados a fazer a paz, fazer tudo ao nosso alcance para abençoar aqueles com quem nos desentendemos. Lá na frente, né? No capítulo 5, a gente vê lá, versículo 23 e 24. Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se você estiver diante do altar no templo, oferecendo um sacrifício a Deus, e de repente se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa o seu sacrifício ali, ao lado do altar, vá e faça as pazes com ele. Depois volte e ofereça seu sacrifício a Deus. O sacrifício era o mandamento para os judeus. Mandatório. Sacrifício para remissão de pecado era uma coisa assim fundamental para que a pessoa tivesse comunhão com Deus. E o que Jesus está falando aqui? Mais importante do que você fazer o sacrifício é você fazer as pazes com as pessoas. Difícil, difícil. Mas a culpa não é minha. Então a gente vai ver uns versículos para frente. Vamos ver uns versículos para frente. Abençoar os outros significa abençoar até mesmo aqueles que nos fazem coisas ruins. Vamos ver aqui,
Mateus 5, 38 e 39. Um pouquinho para frente aqui. A lei de Moisés diz, se um homem arrancar o olho de um outro, deve pagar com seu próprio olho. Se um dente for arrancado, que seja arrancado da mesma forma o dente daquele que fez isso. O que Jesus fala? Porém, eu digo, não resistam ao perverso. Se lhe baterem na face direita, apresente a outro também. Ah, misericórdia. Mais para frente ele fala, né? Para abençoar as pessoas que nos xingam, nos fecham o carro no meio do trânsito, dão golpe de cartão de Pix. Jesus fala para abençoar essas pessoas. Misericórdia. Pode ler, está mais para frente, eu não vou ler aqui. Misericórdia. E não revide de forma alguma. Chega de olho por olho, dente por dente. Viva generosamente. É a Bíblia do Eugene Peterson, a mensagem que interpreta esses versículos assim. E o autor aqui, ele fecha esse estudo da seguinte forma. Retribuir o bem com o mal é demoníaco. A pessoa te faz bem, você retribui com o mal, é demoníaco. Retribuir o bem com o bem é humano. Retribuir o mal com o bem é o caminho de Jesus. Amém. Era isso que eu tinha para compartilhar hoje.